Sou Elane Sena, Nutri Infantil Comportamental. E hoje nós temos essa temática tão incrível, que trabalha aí muito com a questão das emoções, que a gente sabe, né, que nossas emoções, ela é um complexo de situações, e trazendo muito para o lado da ludicidade, da criatividade, eu vou falar um pouquinho hoje sobre essa temática do filme Divertidamente. Imagino aí que é um filme muito interativo, que traz a questão da criatividade da infância, né? Que é um filme que foi lançado lá em 2015 e traz toda uma história em relação à conexão das nossas emoções e diferentes mudanças que inclusive uma criança pode ter em sua vida, e aí a rede de apoio que são os pais, né? Os familiares. E esse filme, ele traz muitas questões para nós adultos estarmos refletindo quais as emoções da sua criança que precisa ser respeitada, que precisa ser validada e não invalidada. Então, as emoções das crianças, elas estão ali, que é complexo, assim como o filme da menina, né? Que tem também a questão de todas as suas emoções. E as emoções dela é trabalhado com vários personagens lúdicos que tem. Eu vou até tentar aqui apresentar durante a nossa conversa aqui esses personagens. E eu acho tão legal que muitas mães podem até confundir a questão do cardápio criativo versus o cardápio divertidamente. Por quê? O cardápio criativo, muitas vezes, as mães imaginam que é simplesmente organizar o prato melhor, porcionar diferente, o corte ser diferente. E eu trago aqui para vocês a verdade, né? Que vai muito além disso. Assim como as emoções da sua criança. Ela não é só aquele sentimento que ela tá ali sendo aflorado, que você tá visualizando, que essa criança tá desejando falar de diferentes formas em relação ao seu comportamento. Que o cardápio Divertidamente, ele traz a questão da criatividade, do sentimento daquela criança para realmente o que você vai ofertar naquele prato. Então, você pode trabalhar diversas variedades, não só de alimentos, dos grupos alimentares, mas também das cores. Você ter essa oportunidade de assistir esse filme com seu filho e trazer tudo aquilo que despertou muita atenção, que despertou uma motivação para dentro do prato, para a forma que você vai ofertar esses alimentos para o seu filho. E trazendo sempre à tona a questão das lembranças dele, desse momento que você teve ao lado dele assistindo esse filme. Então, muitas mães acabam confundindo o que seria esse prato criativo versus o cardápio Divertidamente. Então, eu trouxe essa temática do filme Divertidamente por conta de toda a história que ele traz, de todas as cenas que são tão importantes, que trabalham muito a questão das emoções. E nós sabemos que hoje as crianças estão a cada vez mais gritando as suas emoções e acaba passando despercebido e acaba muitas vezes sendo ignorado, principalmente pelos pais, que é justamente pessoas de alta confiança dessa criança. E ela precisa sim ser abraçada, ser acolhida diante dessas emoções que estão aí afloradas. Então, eu sempre trago esse mito ou verdade sobre esse cardápio. Eu tô trazendo aqui, fiz meu checklist, né? Que realmente é muito importante ter esse checklist. E eu vou estar trazendo aqui para vocês, diante dessa nossa conversa, algumas questões que algumas mães mandaram lá nos meus stories, né? Que eu abri uma caixinha. Então, tem muitas dúvidas sobre esse cardápio Divertidamente. Então, a gente sabe que existe diversos tipos de cardápio. E como quem me acompanha sabe que não é somente o tema Divertidamente que eu gosto de trazer. Então, eu gosto sempre de trazer para as mães diversos tipos de cardápios diferentes. Então, tem o cardápio Divertidamente, tem outros cardápios que você pode aí aproveitar. O que é que seu filho gosta, qual desenho animado, qual personagem que ele gosta e montar o seu próprio cardápio. Então, existe diversos tipos de cardápio que você, mãe, pode estar aí alinhando a alimentação do seu filho e descomplicar essa seletividade alimentar, no qual muitas mães chegam a mim. Ah, tia Nutri, eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais o que inventar para essa criança, porque essa criança não aceita nenhum tipo dos verdinhos, nem mesmo as frutas, nem os legumes.
Então, tá aí, né, a oportunidade de você iniciar esse processo de assistir, por exemplo, o filme divertidamente com seu filho, observar quais os questionamentos dele, observar o que ele tá gostando daquele filme. Quando eu me propus a assistir esse filme, eu fui observando cada cena e trazendo muita lembrança de uma criança, porque do início ao fim é a cabeça, é as emoções daquela criança que estava num momento de muitas mudanças, e esse filme foi aí trazendo o que ela estava pensando por trás daquele comportamento dela. Então, seu filho possui sim, diante das suas emoções, comportamentos que tá ali aflorado dentro do seu ser, que precisam ser observados, respeitados e acolhidos. E é muito importante, quando você tá aí com a questão da complicação da alimentação dentro de casa, vivenciando vários desafios, trazer um cardápio lúdico para o seu filho. Um cardápio lúdico que existe várias etapas que precisam ser observadas com muito carinho e trabalhadas. Muitas vezes a criança, ela recusa um alimento porque ela tem nojo da espessura, da textura. Então, você tem que trabalhar muito isso. E através desse cardápio divertidamente, você pode aí incluir algumas estratégias. Eu quero trazer aqui para você que dentro desse filme existe várias emoções, né? Tem a emoção da alegria, que ela sempre está despertando aí muitas alegrias para essa criança na mentalidade do filme. E a sua criança, ela também pode sentir alegria, mas deixe que essa alegria não esteja aí regada de expectativa de você, mamãe ou papai. Muitas vezes a mãe só joga: filho, olha essa comida linda, maravilhosa que eu fiz com muito carinho e tudo, imaginando que isso vai decidir essa criança, incentivar essa criança a comer determinada preparação. E muitas vezes não vai. E essa criança tem toda a autonomia e tem que ser respeitada da sua opinião. Em algum motivo ali ela não quer. E o adulto, a mãe, tá sabendo por que ela não quer? Tá indo além? Então é sempre bom você buscar o motivo, que por trás desse motivo você pode aí trabalhar as estratégias que seja viável e você consegue sim vencer a seletividade alimentar. Então, você pode trabalhar, por exemplo, nesse cardápio divertidamente, os personagens, que existem vários. Então, seu filho pode ter uma atração maior pelo nojo, porque muitas vezes é uma característica, é uma lembrança que ele tem de toda vez quando for sentar à mesa, né? Toda aquela briga, sempre é ofertado os verdinhos e ela não quer, porque o verdinho que a mãe oferta é sempre daquela forma, é só pinicado, né? Muitas vezes o brócolis é cozido ao vapor, sem nenhum tipo de refogado. Então, você sempre tem que trabalhar essa dor, essa insatisfação do seu filho e trazer as melhores estratégias. Então, a alegria no filme, ela tinha essa grande missão de sempre estar lá, dando um jeitinho dessa criança estar feliz. E a gente sabe que mães que possuem filhos com seletividade alimentar, que é o famoso ECA, nojo, não gosto, empurra o prato, vivem um constante desafio de tentar incentivar seu filho a comer de tudo e alimentos saudáveis. E nem sempre é fácil. Isso é esperado da luta da seletividade alimentar. E com isso, a estratégia de ter um cardápio lúdico, com essa temática ou outras temáticas, como eu falei, é extremamente importante, porque o seu filho vai vendo que tem uma importância dele comer os verdinhos, tem uma importância dele comer as frutas. Então, ele está observando o quanto você, quanto mãe, está se doando, está fazendo sempre uma inovação, está sempre trazendo ideias, está aproximando e não afastando. Porque muitas mães, eu assistindo o filme, trouxe a lembrança que muitas mães podem estar utilizando aí um medo ao seu favor. Come esse alimento todo, senão você vai ficar com fome. Você não tem querer, eu que mando aqui nessa casa. Quantos lares hoje as mães trabalham com esse comportamento autoritário, imaginando que essa é a forma de ofertar os alimentos saudáveis ao seu filho. E quando ele vai se tornar um adolescente, um adulto, com diversos traumas, não construindo uma boa relação com os alimentos. E isso é o que a gente tem que tentar refletir todos os dias, quanto pai, quanto mãe, a importância de que forma você está aí contribuindo
com esse turbilhão de emoções e comportamentos que será o seu filho aí na fase de adolescência, na fase de adulto. E aí é algo pra gente se refletir. E por que é importante inovar nesses cardápios, gente? Eu trago sempre aqui a importância de você, pai, que vive nessa situação da seletividade alimentar, observar por onde começar, como inovar esse prato. Será que é só a mesma refeição do adulto e querer que seu filho aceite? É um alimento novo, por exemplo, e você, por exemplo, os verdinhos que a gente tem lá no filme, a personagem de Nojo, que é todo no formatozinho do brócolis, da árvore, né, em formato de brócolis. Então, ela tá sempre no alerta, e do seu filho também. Sempre lá, a personagem do Divertidamente do Nojo, ela tá em alerta no seu filho, na mente do seu filho, dizendo: Eca, que nojo, empurra logo o brócolis, o alface, os famosos verdinhos. E de que forma você pode trazer um cardápio lúdico para que seu filho coma mais os verdinhos? E muitas vezes, só falando dos superpoderes dele, dos benefícios, isso não resolve. Porque cada criança ela vai ser incentivada, motivada de forma diferente. E você tem que pegar aí a lâmpada dessas ideias e trazer para o seu filho e aplicar na vida diária, para você não ficar refém da seletividade alimentar e não saber como contribuir para a saúde do seu filho. Então, você pode trabalhar muitas vezes: o meu filho ele tem muita recusa alimentar, a questão do novo. Ele apresenta uma resistência, ele não quer experimentar um novo alimento. E aí você tem que, no filme tem um medo, que ele é apresentado sobre a forminha do nervo, que ele do medo é apresentado pelo um nervo, controle de um nervo, quando vocês assistiram o filme. Então, por exemplo, a berinjela, muitas crianças elas vão rejeitar, e entre outros alimentos, porque não faz parte da família, a família não come, então não tem a familiaridade. Então você tem que sempre se atentar a esse tipo de medo. O que está por trás dessa recusa alimentar? Será que é simplesmente um medo? Eu não quero, tenho medo desse alimento? Ou tem outra coisa por trás? Será que você oferta sempre a berinjela ou aquele alimento novo de uma forma exclusiva e única? Uma forma que possivelmente o adulto pode aceitar, mas para a criança ele vai trazer mais medo para ele. Então ele vai sempre recusar. E quando ele observa que você, pai, você, mãe, está ali indo na mesma vibe que ele, toda vez que eu recuso, empurro o prato, digo que não, meu pai aceita, traz o outro alimento, que muitas vezes a gente sabe que é um industrializado, um achocolatado, um chocolate em barra, né, um bombom. O meu pai aceita e me dá outro alimento. Então, ele vai continuar fazendo isso, porque não está tendo a inovação, não está tendo uma criatividade, além do que é ofertado todos os dias. Deixa eu ver outra dúvida aqui que colocaram, né? E a principal benefício de acolher essas emoções do seu filho é entender que por trás dessa recusa alimentar, por trás do medo, por trás do nojo, sempre vai ter uma emoção, sempre vai ter um sentimento. Então, no início do filme já mostra, em relação ao contato dessa criança, da personagem principal do filme, mostra ela no seu cadeirão, né, lá na introdução alimentar, a família reunida, e ela logo alerta, quando o pai tenta ofertar o brócolis, o medo vai lá, o nojo, que é a árvorezinha do brócolis, faz um alerta nas emoções dessa criança e já empurra o prato, não quer. Porém, o pai observou uma estratégia e colocou em prática. Ele já foi fazendo aviãozinho com a colher, já foi brincando, não quis limpar a boca dela. Então, foi essa estratégia que essa família observou e funcionou. Então, qual é a estratégia que hoje seu filho está recusando? Os verdinhos, entre outros alimentos, e vocês estão colocando em prática? Então, aqui tem muitas dicas, né, orientações que vocês podem sim colocar em prática. E quando você acolhe essas emoções do seu filho, seja uma emoção de raiva, muitas crianças apresentam essa emoção de raiva
principalmente quando estão sendo contrariados, quando estão sendo aí muitas vezes obrigados a comer determinado alimento ou rejeitados suas emoções, a sua opinião de não querer experimentar o novo. E aí vem logo aquele sentimento de raiva, já fecha a cara, já diz que não quer, empurra, muitas vezes derruba o prato da mesa. E o pai, quando também não sabe lidar esse turbilhão de emoções, já vai sendo influenciado dessa emoção do seu filho e acaba tendo um efeito aí de um comportamento muitas vezes assustador para seu filho. E esse comportamento assustador vai distanciando, seu filho não vai querendo mais aceitar de forma alguma, já vai alinhando que toda hora, toda refeição é uma briga, é um sentimento de raiva aflorado, o pai altera o tom de voz, o pai é autoritário. Então, ele não vai criar boas relações com esses alimentos, ele vai se distanciar, ele vai ligar que esses alimentos que são os verdinhos, eles são ruins por conta que tem brigas, que não é respeitado, que ele é obrigado toda vez a comer eles, que muitas vezes tem uma recompensa, que se você comer toda essa salada, comer todo esse brócolis, a gente vai, final de semana a gente vai pro shopping, eu vou dar aquela maravilhosa sobremesa, aquele bombom. Então ele já vai vendo, não, esse alimento aqui verdinho, ele não é legal, ele não é bom, porque toda vez meu pai sempre tem que dar alguma coisa para me comer ele. Então é algo para sempre observar. Eu vou ler uma reflexão aqui que eu observei desse filme, né, e desse cardápio que a gente pode construir. As crianças precisam crescer entendendo que não tem obrigação de aceitar ou experimentar comer determinado alimento sempre. Então, quando o pai entende essa reflexão, tudo flui. Tudo na alimentação, na hora do comer, não vira obrigação, não vira um peso. É claro, né, que se essa recusa alimentar, essa seletividade se tornar um hábito, isso vai impactar na saúde do seu filho e no bem-estar. Então, por isso eu trago aqui, né, a importância de sempre trabalhar um cardápio lúdico. Um cardápio vai desde o planejamento, que eu sempre gosto de orientar o cardápio semanal. Claro, tem pessoas que não têm esse hábito de escrever, de seguir algo que organizou, mas serve muito para as mães que têm uma vida corrida, porque você já tá ali. Muitas vezes abre a geladeira, não sabe muito bem o que fazer, mas quando você se organizou diante da sua listinha de compra, do que você tem na sua geladeira, na sua despensa, o cardápio lúdico, criativo para o seu filho, para toda a família, fica muito mais simples você colocar em prática. Então, isso vai se tornando um hábito quando você tem de se organizar e ainda mais quando você tem um filho que tem uma recusa alimentar por diversos alimentos. Que você sabe sim que isso futuramente ele pode ter diversos impactos em relação à sua saúde e qualidade de vida. E não é isso que as mães querem. Querem que seu filho fiquem saudáveis, que tenham uma boa saúde, não é mesmo? E o alimento, né, essa variedade de grupos alimentares que nós temos à disposição, vão fortalecer essa saúde, vão fortalecer a imunidade, vai prevenir doenças, ou vai retardar o surgimento de determinadas doenças. Então, é sempre importante. E é sempre legal a gente trabalhar com esse cardápio divertido, ou seja, quando ter o hábito de juntar a família, comer na mesa todos juntos, conversando, brincando com essa criança, trazer as lembranças afloradas aí desse momento que os pais tiveram ao assistir esse filme ou outro, né? Eu tô trazendo aqui o filme do Divertidamente, porque ele trabalha muito essa questão das emoções, de como pode ser a questão do comportamento relacionado à emoção do seu filho e como isso pode ser alinhado à alimentação de forma diária e à seletividade alimentar. Então, seu filho lá gostou, vamos ver, desses personagens do filme Divertidamente. Seu filho gostou, por exemplo, da Alegria, que é a protagonista, além da personagem principal do filme. Então, você pode aí imprimir ou pedir para ele desenhar ou pintar a personagem. Você pode trazer diversas lembranças que ele gostou. Ao assistir o filme, você vai interagir com seu filho, observar qual a cena que ele mais amou. E aí, você vai trazendo isso ao seu favor. Poxa, meu filho gostou muito
da personagem do nojo, ou então ele tem muita recusa alimentar. E aí você já vai trazendo os alimentos verdes nesse formato. Trabalhando muito essa personagem que ele gostou, que no caso é a do medo, é a do nojo, que é a árvore do brócolis. Então você vai trazendo tudo que ele tá gostando daquele filme. E ele lembra, e ele fala, e aí você vai entrando na vibe dele. E o almoço, o jantar, outra refeição em família, fica tão divertido, porque você tá abraçando o que o seu filho gostou naquele filme. Você tá trabalhando a questão do comer com atenção, de comida é afeto, e ele vai observando nas emoções dele. Eita, a mamãe realmente está se dedicando em fazer o melhor para mim, em trazer esses alimentos que eu gostei muito do filme, um personagem para dentro da minha refeição. E isso vai ficando cada vez mais familiarizado dentro do pensamento do seu filho, assim como no filme. E outro ponto que me marcou, outra cena, quando essa criança passou por uma mudança de estado, né? Ela foi para outro local, morar em outro país. E aí, ela com a mãe foi procurar uma pizzaria na localidade, no bairro, né? E lá foi muito difícil, foram atrás de sorveteria. E sempre tinha atrelado esse filme a questão da alimentação, da importância de comer em família, da importância da mãe sempre incentivar essa criança, mesmo que o medo estivesse ali, para que esse medo servisse o quê? Como oportunidade para ela vivenciar esse turbilhão de novidades, de mudanças, mas de uma forma alegre. Que a alegria sempre estava lá, né? O personagem da alegria. E a mãe queria fazer o melhor, a mãe queria desvendar aquelas várias possibilidades da criança comer uma pizza num restaurante novo, de comer um sorvete juntas. E essa é a importância de trabalhar esse cardápio divertidamente. Você trazer o novo para dentro da sua casa, trazer o novo, a inovação, a criatividade do seu jeitinho como mãe protetora, mãe que ama seu filho, para o prato da sua criança. Para que ele também não passe por essas tantas mudanças em relação a alimentos que ele precisa experimentar novo, a alimentos que ele rejeita, de uma forma natural, de uma forma alegre. Porque na cabecinha deles, das crianças, tem esses personagens sim, né? A gente sabe que a criatividade desse filme, ele traz pra gente refletir quanto as nossas crianças têm muitas emoções. E essas emoções, elas precisam ser validadas, respeitadas. E muitas vezes no momento da refeição em família, que essa criança vai ali liberar todas essas emoções, que pode ser que naquele momento da refeição seja o momento mais desafiador dela, seja o momento que ela observa que o pai está mais desconecto com essas emoções dela, não respeita, não acolhe a esse não, ao nojo, não acolhe a esse medo do novo, daquele novo alimento. E é nesse momento que o seu filho vai lembrar. Quantas crianças hoje passam por situações desafiadoras durante a refeição que vão aí marcar eternamente a sua vida quanto adulta e adolescente? Principalmente da relação que essas crianças estão tendo com os verdinhos, com os alimentos. E essa é a grande missão das mães, é a grande missão dos pais. É favorecer que esse momento da refeição seja único, seja carregado aí de tantos desafios, esses desafios que sejam gentis, que criança gosta muito de desafio, gosta de aprender brincando. Então, no momento da refeição, é para ter tudo isso, é para ter esse cardápio divertidamente, é para ter essas emoções que nós sabemos que tanto as crianças como os adultos têm, mas essas emoções, elas vão ser respeitadas, elas vão ser trabalhadas, desenvolvidas e vão ser acolhidas, tá certo? E como a gente pode praticar, né? E se você não praticar esse cardápio, o que acontece? Hoje, existe aí diversas mães que convivem com a seletividade alimentar, com a recusa da aceitação de novos alimentos. Então, se você não colocar em prática, entrar no mundo do seu filho, o que seu filho está gostando, o que ele ama fazer, muitos pais estão tão desconectados que não sabem nem os desenhos animados que seus filhos gostam.
E a partir do momento que você se oportuniza a entrar no mundo do seu filho, você conhece mais, você sabe por que ele está falando daquela forma, você sabe por que ele se comporta daquele jeito. E a partir do momento que você entra nesse mundo, você consegue driblar qualquer situação desafiadora. E você vai viver essas, muitas vezes, situações desafiadoras de uma forma tão leve que você vai pensar, gente, por que eu nunca pensei nisso? Por que eu nunca coloquei essa estratégia em prática aqui na hora da refeição? Então, são coisas simples. Você assiste um filme legal, você traz aquela recordação daquele filme, daquele personagem que seu filho gostou e coloca no prato, coloca na mesa, traz a variação de cores diferentes no prato do seu filho. Ele já vai, olha filho, que legal, você lembra da personagem Alegria do filme que nós assistimos ontem? Nossa, que cor ela era? Ah, ela tinha um cabelo azul, mas ela tinha uma roupinha verde. Olha que legal, gente, você vai trazendo toda essa brincadeira, toda essa magia que as crianças gostam, esse encantar durante as refeições. Isso é muito legal. E se você não pratica essas estratégias, você vai só olhar, observar a vida passar, seu filho crescer, porque passa tão rápido cada fase, e ele continuar recusando os alimentos, continuar não aceitando, e aí se torna um adolescente que só quer comer fast food, industrializado, aí vai surgindo as mudanças no corpo, vai crescendo e não vai saber nem que gosto tem, muitas vezes, uma berinjela, um pimentão. Por quê? Não foi trabalhado, não foi incentivado de formas diferentes quanto criança. Não foi construída essa boa relação com esses alimentos quanto criança. Então, é nesse momento que você precisa focar na alimentação do seu filho. Porque a alimentação não é algo que a gente comeu hoje e vai começar amanhã. E ainda mais criança, que tem um gasto calórico assim elevadíssimo, muita energia e precisa repor. Então, de que forma você está repondo a energia do seu filho, incentivando ele a comer esses alimentos? Será que é com cardápio a mesma comida do adulto? Eu recebo muito essa questão. É a mesma comida do adulto. E a mesma comida do adulto, o adulto já tem suas emoções formadas, seu comportamento, seu poder de opinião, de decisão. Uma criança não, ela está em desenvolvimento. Então, se você não trazer a importância que é essa criatividade para dentro do prato do seu filho, ele muitas vezes vai aumentar a seletividade dele. Ele vai aumentar a recusa por vários sentimentos, como trazem nesse filme. A questão do aparecimento do nojo, do medo, da raiva, da tristeza. Então, tem várias situações que podem aí contribuir com essa seletividade, com esse ECA, com esse empurrar o prato, para essa frase de dizer, esse alimento é horrível, é ruim, eu não quero. É novo, mamãe, não quero. Empurra logo e a mãe não sabe muitas vezes como aplicar um cardápio lúdico, criativo, cardápio divertidamente. Vai para o mais fácil, ou quer logo resolver isso e muitas vezes empurra um fast food, um alimento industrializado e aí futuramente colhe todos essas opções de alimentos na saúde do seu filho, né? Então, hoje a gente existe diversas doenças que estão aí muitas vezes surgindo cada vez mais precocemente, principalmente em crianças, em adolescentes. Então, a gente não quer isso. E uma cena que eu amei é quando a Alegria, a personagem, caiu em um mundo de memórias, né, passadas. E ela foi com outro personagem que era o elefante. E aí eu me lembrei muito que o elefante nessa cena do filme trazia o papel de mãe. Quantas vezes, e a Alegria querendo voltar lá para a central de emoções ativas, né? Quantas vezes vocês, mamães, não são aquele elefante do filme Divertidamente, que tentam de todas as formas. Mas eu sei que mãe não desiste. E quando a mãe cuida da alimentação do filho, ela sabe o poder que isso exerce na vida do seu filho. Não só na saúde, mas nessa questão das emoções. Quando a mãe se desafia, quando a mãe estuda, né? Escolhe sempre a melhor estratégia,
a melhor forma de incentivar seu filho a comer muitos alimentos de diferentes grupos alimentares, ela faz o papel lá do elefante nessa cena. E eu vi que no final dessa cena, gente, ela me surpreendeu, porque eu pensei que o elefante iria conseguir ir junto com a alegria para voltar, né, a central das consciências ativas, das emoções ativas, das memórias, né? E não, o elefante foi tão sábio, assim como todas as mães, que ele deu a vida, né? A elefantezinha deu a vida pela alegria. E muitas mães chegam e falam, se eu pudesse, eu daria a vida pelo meu filho. Então, a gente sabe que muitas vezes a criança, ela apresenta uma recusa alimentar, ela não quer comer determinado alimento, e ela espera que sua mãe, protetora, acolhedora, com seu jeitinho de ser, dê sempre o seu melhor, incentivando da melhor forma, acolhendo essas emoções, acolhendo o medo, acolhendo a tristeza, acolhendo em momentos de alegria, acolhendo em todos os momentos de emoções do seu filho. E a gente sabe o quanto isso pode ser difícil na vida corrida que vocês possuem, muitas vezes no querer o rápido, prático, né? Mas existe sim estratégias que sejam aí fáceis e vocês consigam colocar em prática para o seu filho comer de tudo e alimentos saudáveis. E por que não colocar alimentos no prato da criança que tem seletividade alimentar? Porque o que é que acontece na realidade hoje diária? A criança tem uma seletividade alimentar por diversos alimentos, principalmente pelo nojo, lá do personagem verdinho da árvore do brócolis. Porém, a mãe só quer, filho, come esse alimento. A mesma alimentação dos pais, dos adultos. E a criança, cada dia mais, aumentando a sua recusa, aumentando a sua seletividade, muitas vezes isso respingando em outros grupos alimentares que ela aceitava. E aí a mãe já bota a mão na cabeça, já diz, socorro, meu filho não come tudo, meu filho não come mal. E a mãe fica desesperada, porque tem um turbilhão de coisa para resolver, para fazer durante o dia, e ainda ter que cuidar dessa questão, da seletividade alimentar do filho. Então, é por isso que é sempre importante você abraçar o que seu filho gosta, entrar no mundo dele de cabeça, não é simplesmente comprar um brinquedo por comprar, é saber o que é que eu, quanto pessoa que estou ao lado do meu filho, posso agregar em termos da alimentação dele. Tudo. A partir do momento que você, mãe, que vive nesse dilema da seletividade alimentar, for comprar brinquedo, for assistir filme, tudo você pensar na alimentação do seu filho, tudo vai ficando fácil, prático e rápido, você vai colocando na vida diária do seu filho. Isso tudo tem que ser de um modo bem leve. Por quê? Como as emoções desse filme traz essa leve, tudo tem que ser leve, de uma forma sem pressão, sem cobrança, porque a mãe por si só, ela já vive num mundo, né, numa sociedade de muita pressão. Então, a alimentação, ela também não precisa ser esse peso dentro de casa. Porque imagina, a criança que já apresenta seletividade alimentar e ter uma mãe que não tem as suas emoções equilibradas e não consegue reconhecer essas emoções afloradas que seu filho está colocando ali na mesa. E aí, como é que essa criança vai trilhar seletividade alimentar? Fica difícil. E como fazer esse cardápio, gente? Quem tá aqui comigo desde o início da live, vamos lá, botar a mão na massa. E onde as pessoas erram, né, nesse cardápio? Por conta mesmo de não ter esse hábito de organizar, no começo é difícil. Eu não vou dizer para vocês que é fácil, mas com a prática vocês vão ter da perfeição. E é claro que a gente também não quer aqui falar que todas as mães precisam ser perfeitas, precisam saber todas as técnicas. Não, basta você ter a questão do equilíbrio. Conhecer o seu filho, entrar de cabeça no mundo deles e trazer todas essas estratégias do mundo deles para a prática. E isso muitas vezes é difícil.
Porque você precisa de uma outra pessoa, por mais que você tenha uma rede de apoio aí bem estruturada, né? A família bem aí dando um apoio, tudo ocorrendo super bem, mas você precisa muitas vezes de um profissional. E por isso o meu grande anseio de ver tantas mães colocando a mão na cabeça e dizendo: socorro, meu filho não come, que é igual esse livro assim que tá aqui no meu nicho. Meu filho não come frutas, meu filho não come legumes, não come os verdinhos. Então, eu estou aqui justamente para ajudar vocês que estão aí trilhando esse caminho bem desafiador da seletividade alimentar, que estão em meio a essa sociedade tão cobrativa, tão de pressão em cima das mães. E quero trazer aqui para vocês que descomplicar a alimentação dos seus filhos não é algo difícil, não é algo para ter tanta cobrança, é para ser algo leve, prática, leveza que as crianças nos trazem. Elas são assim tão encantadoras, que é esse encanto que as crianças têm, que a gente tem que trabalhar muito a questão da alimentação. E não soar com aquela obrigação, trazendo aquele medo de dizer: ah, eu sou seu pai, eu sou sua mãe, você tem que me obedecer. Vocês acham que essa criança vai comer esses alimentos? Ela vai criar mais ainda, é um medo, o medo que tá lá no filme Divertidamente. E isso vai tornando mais e mais forte. Então ela não vai comer porque você tá botando ali um ar de autoritarismo. Ela vai comer por conta da pressão que ela convive no meio dela e se distancia mais ainda de você. Então, outra questão, né? Vocês vão se aventurando nesse mundo. E eu já deixo aqui o desafio para quem tá me acompanhando na live de assistir esse filme Divertidamente, que ele é maravilhoso. E você já vai observando tarefinha para casa, detalhar aí o que foi que seu filho gostou, qual é a cena, o que foi que ele mais riu, o que foi que deu mais alegria, e trabalhar essas cenas, essas dicas que ele tá dando. Gente, as crianças dão dicas assim que a gente fica pasma. A gente só falta mesmo pegar um caderninho e anotar tudo. Tudo. Então, quando eu tô com a criança, quando eu tô com a mãe, eu fico com meu caderninho de abacate que eu ganhei, e aí eu já fico anotando tudo, porque são estratégias que funcionam. Você não precisa ir em outro local, pegar o que deu certo com outra mãe, com outra criança, é o seu filho. Você tem que se concentrar no seu filho, no que ele gosta. E isso você vai aplicando dentro de casa, durante a refeição. E isso é o melhor, você já vai ter o exemplo dentro de casa. De onde começar, de qual momento você vai incentivar mais, qual é a forma de incentivar. E isso vai fluindo. Isso vai se tornando de uma natureza tão boa. Então, eu acompanhei uma criança que ela apresentava uma seletividade alimentar em relação aos sólidos. Ou seja, não comia nada que tinha grão. Arroz, feijão, né? Que queria mais comer a questão pastosa. Um mingau, um leite. Eita, eu vou mostrar meu caderninho. E aí, voltando aqui. E aí, que foi que eu vi? Essa criança gosta tanto de carro. Gente. E a mãe está até aqui. Essa criança gosta tanto de carro, do barulho. E aí, eu pegava, incentivei essa criança a comer os sólidos. Justamente que eu mostrava para ele que aquela colher era um carro. E aí o carro vinha em todos os espaços aqui do corpo dele, do tórax e tudo. E eu fazia o barulho de carro. E aí foi onde essa criança aprendeu a gostar do sólido através do carro da colher. Que no caso eu transformei o carro em colher, né? E aí tudo era uma brincadeira. Gente, essa criança foi desenvolvendo uma autonomia dele mesmo, pegar a colherzinha, colocar na boca. Isso foi tão legal. E até hoje, quando eu vejo essa criança, eu faço essa mesma estratégia. Por quê? Tem que ser algo vivenciado diariamente, porque a criança vai esquecendo, ela vai aprendendo novos comportamentos através da questão das emoções dela, assim como no filme. E aí é algo muito encantador. Você vê que uma estratégia tão simples e você entrou no mundo dessa criança, funcionou. E vai funcionar entre outras estratégias, né? Deixa eu ver se eu não tô esquecendo de falar nada aqui pra vocês.
Sim, outro detalhe que a gente pode trazer no cardápio Divertidamente, né? Que eu vou dar essa dica aqui para vocês do spoiler. Você pode trabalhar a questão das cores. Então, você pode, por exemplo, trabalhar as cores dos alimentos com as cores dos personagens. Às vezes, seu filho gostou muitas vezes do medo. E aí, você pode trabalhar o medo, das cores do medo com a cor do alimento. E aí, você pode até colocar palitozinho de churrasco. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Só que esse aqui tá com coisinha mesmo. Você pode trabalhar palitinho de churrasco e fazer a impressão do desenho. Pode até fazer a impressão do desenho ou então só a imagem em desenho para vocês pintarem depois. Olha, filho, que legal! A mamãe vai colocar aqui nas frutinhas. Lembra que você gostou da personagem tal? Vamos colocar aqui, espetar esses palitinhos aqui com essa personagem nos pedacinhos da sua fruta. E aí depois a gente pode pintar. Olha que legal! Então, você vai trabalhando diversas estratégias. Se eu vou falar de estratégia, gente, a gente vai passar o dia aqui. Mas eu vou compilar aqui algumas, tá bom? Que eu anotei aqui várias. Outra questão que eu vou ler aqui no post-it, de uma reflexão. Criança não tem a obrigação de se sentir alegre ou feliz, né? Diante da expectativa da mãe em ofertar determinado alimento. Aqui é o que eu vejo muito, né? Muitas mães, ela depositam uma expectativa muito grande quando ela faz aquele alimento, quando ela prepara. E ela quer, na sua mente, que seu filho aceite, coma todo alimento e tudo. Então, a gente tem que saber como equilibrar a expectativa e a realidade. Porque muitas vezes a mãe quer colocar aquele alimento e enche o prato do jeito que ela acha bom, do jeito que é o que ela aprendeu muitas vezes. Meu filho vai comer tudo isso. E aí ela entrega pro filho e diz: coma, filho, quero ver você comer tudo, limpando o prato. Deixar um grãozinho de arroz. E aí, quando a criança... Lá vem o sentimento, muitas vezes, do medo, porque você já impôs, já depositou uma expectativa nessa criança. E aí vem a questão da raiva. Então, pode manifestar diversos sentimentos aí no seu filho, juntamente com o comportamento. E a gente traz aqui a lembrança desses personagens do filme Divertidamente. Então, a gente tem que saber de que forma a gente está incentivando esse filho, quais as expectativas que você está colocando no prato. Então, eu já atuei com crianças que muitas vezes, naquele momento, ela não queria comer um alimento que antes fazia parte da vida dela, ela já aceitava, não tinha nenhum tipo de recusa, mas naquele momento ela não queria e tá tudo bem. Desde que isso não se torne um hábito, uma frequência muito grande, desde que isso não impacte a saúde dessa criança. Mas a gente tem, quanto adulto, de equilibrar as nossas expectativas e saber de que forma a gente está depositando essa expectativa. Será que você, quanto mãe, está depositando muita expectativa no seu filho e gerando e trazendo peso de uma pressão psicológica? Então, aí traz essa reflexão. Deixa eu ver o que é que eu trago mais aqui para vocês. Outra reflexão. Ensine sua criança a desenvolver esse olhar interior e respeite. Ou seja, não invalide o sentimento do seu filho. Quando ele despertar por um desses sentimentos, dessas emoções que a gente traz aí como personagem do filme, você entenda. De que forma você pode entender? Às vezes seu filho ficou triste porque ele queria comer outro alimento. Ele ficou triste porque não é um alimento que ele antes tinha uma grande... Era de costume. Então, para ele é novo, muitas vezes. E aí pode surgir um medo. E aí ele vai ter um comportamento diante daquele sentimento dele, né? Que tá lá na cabecinha dele, igual a personagem do filme principal. E aí, nós, quanto adultos, não podemos invalidar. Eu sei, filho, que você tá com raiva porque você queria comer, muitas vezes, um macarrão. Só que a mamãe hoje fez de outra forma. Olha que legal. E aí você enaltece as características daquele prato que você depositou sua atenção, que você depositou seu tempo e deu muito trabalho diante dessa correria.
Então, você enaltece a beleza desse prato, você dá nome àquele prato. Gente, quando você usa essa estratégia, seu filho fica tão encantado que vocês vão se surpreenderem, viu? Você traz aquele brinquedo. Nossa, filho, tu sabe quem é que gosta de comer esse macarrão que a mamãe fez diferente? Esse seu dinossauro. Se a criança amar dinossauro, gente, bota um dinossauro ali perto do prato. E aí, ó, partiu o abraço. E você não tá invalidando o sentimento do seu filho de raiva, de medo. Você tá abraçando, você tá aceitando. Mas você tá colocando ali a característica, a finalidade, que é de incentivar ele a comer aquele alimento que você preparou com muito carinho. Mas precisa ter um carinho, um toquezinho de criatividade, tá bom? Então, vocês podem aprender diante dessa estratégia, entre outras, com a tia Nutri, né? Que tem aí anos de experiências, vivência com crianças e aprendendo a cada vez mais, trazendo aqui casos e casos nos meus stories. E Central das Emoções, que lá no filme tem um escritório ultra mega tecnológico. E dentro desse escritório existem essas emoções, né? A alegria, o medo, a raiva, a tristeza e o nojo. São 5 emoções. Então, a gente sabe que nossa mente humana, ela é carregada de emoções, é carregada de comportamentos que estão aí gritando muitas vezes. E a criança também, ela não tem esse desenvolvimento completo das suas emoções, o equilíbrio de como se comportar diante dessas emoções. E os pais têm essa grande missão de acolher essas emoções, de validar. Então, sempre valide as emoções do seu filho, entre de cabeça. E dizer para vocês que nem sempre seu filho que apresenta seletividade alimentar recusa, ele come um alimento, aceitou de boa, né? Quis experimentar, ele vai muitas vezes aceitar na segunda vez, porque essa central de emoções pode estar aflorada em dessas emoções que eu falei, como tem no filme. E tudo bem, gente, você não precisa agir com tanto peso, com tanta obrigação, com tanto rigidez. É claro, né, que o pai, ele quer ver o melhor, que ele quer dar o melhor para o seu filho e quer ensinar o melhor. Então, eu trago aqui para vocês observarem essa central das emoções, tanto dos pais, né, papai e mamãe, como a da sua criança. Então, são 2 seres que precisam sim ser acolhidos, ser respeitados, não serem invalidadas suas emoções que estão ali afloradas, e principalmente no momento mais desafiador, que é durante a refeição.